Aqui. Então, gente, rede urbana, ela é constituída por cidades de pequeno, médio e grande porte, né? Por causa da hierarquia urbana. Então, tu tem uma cidade que ela vai desenvolver um papel aqui de comando, enquanto que as outras cidades vão estabelecer fluxos, seja de capital, informação, mercadorias. Então, o que é uma megacidade? É quando tu tem uma aglomeração de mais de 10 milhões de habitantes. Então, a maior parte disso daqui, né, de megacidades, estão em países subdesenvolvidos. Por exemplo, Mumbai, na Índia, Tóquio, eles vão ter, né? Por exemplo, Tóquio vai ultrapassar os 36 milhões de habitantes em 2025 e Mumbai os 26 milhões de habitantes em 2025 também. Então, observe aqui pelas figuras, né, onde estão as megacidades. As megacidades estão, né, as populações maiores do que 10 milhões de habitantes. Tem Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires. Nos Estados Unidos a gente tem Los Angeles, né, Nova York. Na Europa tu tem Moscou. Tu tem muitos países aqui com mais de 10 mil habitantes. E aí essas aglomerações vão obedecer a, por exemplo, hierarquias. E aqui para a gente entender o que é essa rede urbana, né? Qual é essa relação que existe entre as cidades. Com a revolução técnico-científico-informacional, a gente tem do que a gente chama de maior para o menor, ou menor para o maior. Por exemplo, a vila para a cidade global, né? Para o centro regional, para o centro submetropolitano, para a metrópole regional, para a metrópole nacional. Então, tu tem aqui o menor seria a vila e o maior seria a metrópole nacional. Então, a metrópole nacional é o que detém de maior poder e a vila, né, e os outros vão seguindo um fluxo de mercadorias, pessoas, né, fluxo de informação. Já no segundo esquema, a gente tem um meio técnico-científico que também a gente pode ver em livros, porque às vezes isso pode mudar. Porque a hierarquia aqui na outra figura, ele obedece critérios bem, né? Uma que obedece a outra, né? Por exemplo, a vila, que está subordinada à cidade local, que está subordinada ao centro regional. Já no meio técnico, científico e informacional, está todo mundo interligado aqui. A vila está interligada à metrópole nacional, que está ligada à cidade local, que está ligada ao centro regional e assim por diante. Porque a gente vive num mundo globalizado, né? Então, esses fluxos, eles não vão estar contidos só em uma ou duas cidades, mas eles vão estar fazendo aqui com que as informações, com que as mercadorias e as pessoas circulem por todos os tipos, não apenas um ou dois. Então, a metrópole são cidades mais populosas, só que adaptadas à economia globalizada. Elas geralmente preservam tradições, elas costumam ter melhores instalações urbanas, constituem um centro de consumo, um poder político, ela tem serviços, né, comércio, cultura. Então, são polos de influência sobre as cidades de uma vasta região geográfica. Então, ele vai se restringir a um território nacional. Já a cidade global, elas são metrópoles que na década de 90, né, 1990, do século passado, se tornaram mais expressivas com a globalização. Elas são centros de negócios que passam a articular com polos econômicos mundiais e, ao mesmo tempo, com o mercado nacional. Ou seja, ele vai conseguir falar, né, articular, tanto com alguma coisa, por exemplo, fora daquilo ali, das suas fronteiras, né, e também dentro das suas fronteiras. Então, ele vai ser o principal elo do país com o exterior. Aqui vocês podem observar numa figura do sistema de satélite dos Estados Unidos, observem que as luzes vistas são montagens feitas para que a gente observe quais são as cidades mais desenvolvidas a partir das luzes. Quais são os lugares que tem mais luzes? Quanto mais luzes, mais desenvolvido. Então, a gente tem que os Estados Unidos praticamente, né, todo. A
sul, sudeste são as partes mais desenvolvidas, porque quanto mais luzes, mais desenvolvimento, mais crescimento também populacional, crescimento da cidade e tal. Então a gente tem que as grandes cidades. Observem: Rio, São Paulo, Buenos Aires, Nova York, Los Angeles, México, Tóquio, Pequim, né? São todas as grandes cidades em população mundial, né? Em milhões de habitantes. Então, no modo desenvolvido, né? As cidades hoje, né? Lá já no polo de desenvolvimento aqui, que a gente está falando de cidades do lado desenvolvido, né, que a gente chama de países mais ricos. Então, 75% da população vive em cidade, ou seja, a população que vive na cidade é bem maior do que a população que vive no campo. Possui problemas urbanos decorrentes dessa população acelerada em crescimento, então densidade demográfica. No século XX ocorreu um processo de desconcentração das atividades econômicas que passaram a ser desenvolvidos em regiões mais distantes do centro. Ou seja, tu tem uma descentralização de serviços. A população abastada também se distanciou das concentrações populacionais devido ao incremento dos meios de transporte e das comunicações, e também por causa das amenidades. Então, a população que era mais abastada, ela vivia nos centros. Hoje em dia, elas vivem mais afastadas, né, quase saindo da cidade, porque é onde vai estar concentrado tudo que a população precisa. Nos Estados Unidos, a criação de megalópolis, né, que são aqueles centros urbanos que têm 2 ou mais metrópoles, elas vão resultar em conurbações, como Sansan, Chipches e Bosch-Wash. Na Europa, as cidades crescem, mas elas ainda são pouco populosas, como Paris, Londres, Milão e Moscou. Já no Japão, a mancha urbana mais contínua e populosa, né, por causa do território lá que é pequeno, tu vai ter megalópolis, como Tóquio e mais 10 cidades, por exemplo. Então, observem que as megalópolis dos Estados Unidos, a gente tem Chipches, Bosch-Wash, Sansan, ou seja, tu tem São Francisco até San Diego. Então, tu pega todo o território aqui que vai de São Francisco até San Diego, na costa leste, na costa oeste dos Estados Unidos, na verdade. Na costa leste dos Estados Unidos, tu tem o Bosch-Wash, que é de Boston, né, até Washington. E Chipches, tu vai ter aqui de Chicago, né, até Pittsburgh. Tu tem na Europa as megalópolis europeias, que tu tem que ir, né, pegando um pedaço da Itália, da Suíça, da Áustria, passando por Luxemburgo, Bélgica e indo até o Reino Unido. E quando a gente fala das megalópolis chinesas, tu tem o Tokaido, né, que são essas regiões aqui que vai de Tóquio, passando, né, por Nagoya, Hiroshima até Fukuoka, né? Então é bastante extenso. Talvez seria mais extenso se o Japão fosse maior. Então, nos países subdesenvolvidos, como é que funciona isso? As cidades, elas vão crescer devido a um fluxo migratório que aconteceram nas últimas décadas, ou seja, as pessoas saíram do campo das cidades nas últimas décadas, em busca de novas oportunidades de vida. Aqui no Brasil isso começou a ocorrer mais intensamente na década de 50. Então, tu tem um crescimento das cidades nesses países subdesenvolvidos, e aí, quando vocês têm planejamento, vai agravar o quadro de exclusão social, vai ter um aumento dos bairros periféricos, que vai criar dificuldade de se ter melhorias de infraestrutura urbana, que a gente já conhece, né? Saneamento, água, luz, questão de meios de transporte, saúde, né? E devido a essa falta de serviços mais eficientes, vai ter uma deteriorização da vida urbana. Na América Latina, 75% até 80% da população vai viver nas cidades, enquanto na África e na Ásia, é de 35% a 40% dessa população, né, vai viver nas cidades.